Existe um ensinamento que a gente aprende desde cedo e que faz com que muitas vezes a gente não consiga aquilo que a gente quer, seja alguma mudança, algum hábito ou até algo material mesmo. E a gente não se dá conta disso. Qual é a atitude e o pensamento que faz com que a gente não conquiste, por mais que a gente queira muito e saiba que vai ser ótimo pra gente? E o que eu vou falar pra vocês vai chocar. Sabe por quê? Porque eu nunca também me dei conta disso. E a partir do momento que eu comecei a me observar, as coisas começaram a mudar completamente. A gente tem o hábito de julgar as atitudes. A gente não julga as atitudes das pessoas, a gente julga as pessoas. A gente não julga as nossas atitudes, a gente julga a gente. Então a gente se condena, a gente acha que a gente não merece, a gente acha que a gente não vai mudar, a gente acha que nossa personalidade não muda, a gente julga muito nossos familiares pelas atitudes. E aí, em vez da gente enfrentar, a gente só coloca um rótulo e a gente simplesmente se fecha ou desiste, ou então não quer encarar aquele problema. Ou quando é sobre a gente, quando a gente quer mudar um novo hábito na nossa vida, a gente já coloca uma barreira falando assim, eu sou assim, eu não consigo, eu só funciono desta maneira. Quando na verdade a gente sabe que na realidade tudo é impermanente. A gente cresce, os nossos hábitos mudam, nossas ideias, nossos valores, as pessoas que a gente convive mudam os nossos hábitos. Ou você acha que a gente tinha o mesmo pensamento infantil de quando a gente tinha quando era criança? Que a gente só queria brincar e a gente não entendia o valor de ter atitudes de seriedade. Enfim, existem vários exemplos que eu poderia dar para vocês para provar que, assim como eu, vocês também mudaram e vocês vão mudar daqui para frente. Então, não trate tal característica ou tal atitude como sendo a pessoa. Não é a pessoa, ela está sendo naquele exato momento, mas isso não define. A gente não pode se definir por atitudes. E o que isso acarreta quando a gente, por exemplo, quero ter um novo hábito de conseguir estudar mais, mas eu sei que eu tenho muita dificuldade de concentração. Então eu já coloco para mim que eu não consigo, porque eu nunca consegui, eu não vou conseguir, porque eu não gosto do assunto. Quando na realidade a gente vai trazendo lembranças do passado, onde a gente não conseguiu ou onde a gente não tinha tanto, não, naquele momento a gente não fez. E a gente traz para o agora como se fosse realidade. Então, ao invés de a gente se julgar ou se punir, a gente vai olhar as nossas atitudes da seguinte maneira: no passado eu não consegui, isso não me define mais. Vou começar devagar, sem me cobrar tanto, indo com passinhos pequenos, para que não seja pesado e para que realmente eu faça. Ou então, certa pessoa teve uma atitude que não foi legal. Por exemplo, tá? A minha mãe teve uma atitude comigo que não foi legal. Mas isso não quer dizer que, em modo geral, ela é totalmente ruim. Até porque todos nós temos traços que não são legais e outros que são bons. Existe dualidade em todo mundo. Então, se eu decido enxergar aquilo que aconteceu só como atitude, eu dou espaço para poder enxergar o quanto mais de bom, de belo, o quanto eu posso tirar de experiências junto com ela, de aprendizados, enfim. Porque quando a gente sai desse papel de enxergar tudo como sendo a pessoa, a gente entende o quê? Que assim como eu, você, a família, os amigos, os vizinhos, todos nós estamos em evolução. Então nós trazemos traços que não são tão legais
e coisas que a gente precisa melhorar. Então a gente entende como um todo mundo como igual, como todo mundo está nessa jornada se desenvolvendo e crescendo, e a gente vê, se a gente olhar lá atrás, o quanto a gente conquistou, a gente evoluiu, a gente mudou, seja padrão de pensamento, seja de lugar físico, seja de amizades, seja até de vestimenta. A gente está em constante evolução. Então, não rotule pessoas, nem a você mesmo e nem as pessoas no externo. Consiga sair do sentimento quando algo acontece e observar como se aquilo não fosse a sua vivência, a sua história, nem a história do outro, como se você estivesse assistindo um filme. Então você capta a atitude, não gostei, não vou trazer para minha vida, e só, sem colocar peso nas coisas. A gente coloca peso demais, aí a gente se julga demais, a gente julga o outro demais e a gente vai se bloqueando e faz com que a gente acredite que a gente não consegue. É por isso que realmente a gente não vai atrás até o final, a gente não se empenha ao máximo que a gente pode e a gente, por muitas vezes, não conquista tudo aquilo que é pra gente conquistar, o que a gente gostaria de conquistar. É porque a gente coloca muito peso em pegar personalidades, atitudes e momentos e julgar como sendo a pessoa, como sendo nós, como sendo o outro. Então tira o peso das coisas. As coisas, elas são do jeito que elas são, entendeu? As coisas acontecem como elas acontecem. Não acrescente mais peso no que não há necessidade de acrescentar. E outra coisa, se não há o que mudar nesse exato momento, então resolvido está. Não fique mentalmente preso a assuntos, alimentando essa energia de desgaste, de julgamento, sabendo que você não consegue mudar nesse exato momento. Olhe as coisas com mais leveza e perceba quando é que você está usando a sua mentalidade para pensar em algo que não está criando uma solução e que por muitas vezes está se condenando, se desgastando e trazendo tristeza. Esses macetes, se você seguir, eu te garanto que a sua vida, ela realmente vai começar a transformar.